Aleluia, graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso culto. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui te adorando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, onde nós estivermos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor é o nosso Deus, que nunca nos abandona. Aleluia. Vamos louvar esse nosso Deus. Olhos do céu abriram, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as ondas fez surgir, não há outro igual a Deus. Deus é grande, invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Aleluia. Te adoramos, Senhor. Senhor, Rei dos Reis. Deus,
Vem, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. 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 Oh, vem, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão então vem e toma o teu lugar aqui. 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 Tu és santo, poderoso Deus. Santo, poderoso Deus. Tu és santo, poderoso Deus. Tu és santo, poderoso Deus. Tu és santo, poderoso Deus. Vem, toma, vem e toma o teu lugar aqui. 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 Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão então vem. Toma o teu lugar aqui. Vem e 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 toma o teu Aleluia. lugar aqui. Graça e paz, querido.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pode continuar tocando. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Gênesis 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, Deus criou. A palavra criou é uma raiz primitiva, criou do nada. E no princípio quer dizer que foi o primeiro em local, em hora, em ordem, em início. Então não havia nada e Deus criou os céus e a terra. E ele disse, no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe que Deus criou o universo através da sua palavra. E céus e terra têm que se alinhar debaixo da palavra de Deus. Eu queria que a gente cantasse mais uma vez, céus e terra. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão todo teu lugar aqui. Vem todo teu lugar aqui. Vem todo teu lugar aqui. Vem todo teu lugar aqui. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, louvor, pode sentar. Queridos, quando me foi dada a missão de ministrar para você essa noite, o Senhor já havia entregue a palavra que eu deveria ministrar. E como nós estamos ministrando sobre fé, e não ter medo, mas ter fé, não falar medo, mas falar fé, nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento em tempo de crise. Amém? E como a gente já leu aqui em Gênesis, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio, Deus criou. Eu queria que você atentasse que, como eu falei, no princípio, esse princípio não havia nada, e Deus criou a partir do nada tudo que veio a existir a partir desse momento com a sua palavra. Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Ou seja, sem forma e vazia era. Tornou a existir, ser ou tornar-se, vir a passar a ser no momento da existência. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 3 diz: Deus disse, haja luz. Esse disse nomeou, chamou, comando, declarou, determinou. Então, Deus lançou a sua palavra e determinou que houvesse luz, e a luz aconteceu. Amém? Então, a primeira maneira que Deus se revela para nós é como alguém criativo. Deus é criativo. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, a gente vai passear um pouco pela palavra hoje, e nós vamos entender melhor como nós devemos passar pela crise, como nós podemos crescer na crise. Vá lá em Hebreus 11, abra sua Bíblia, você está em casa reunido com a sua família,
E não é porque você está em casa que você deve ouvir ou assistir esse culto de qualquer maneira, mas aquele que se dedicar, inclinar os seus ouvidos e ouvir a palavra do Senhor, esse vai prosperar. Hebreus. Hoje eu vou usar a minha Bíblia com você. Hebreus, no capítulo 11, o verso 3. Hebreus 11, 3 diz o seguinte: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, aqui mais uma vez, nós vemos que a Bíblia está dizendo que Deus criou o universo através da sua palavra, de algo que não existia, mas veio a existir por causa de um comando que Deus deu. Amém? E agora eu queria que você fosse em Salmos 33, para nós vermos mais uma vez esta afirmação. Salmos 33. No verso 6, de 6 a 9, nós vamos ler. Diz o seguinte, Salmos 33, verso 6, diz assim: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, e ordenou e tudo surgiu. Amém? Então, Deus, para criar um universo em perfeito funcionamento, com multivariedades, e bonito, lindo como ele é, só precisou de uma terra sem forma e vazia. E com a sua palavra, ele deu forma ao que ele gostaria de criar. Amém? Então nós podemos ver que a palavra ela tem poder. A palavra ela é poderosa. E na palavra há um poder criativo. Amém? Então nós estamos começando a entrar e a entender como é que nós devemos passar pela crise. Então eu queria que você entendesse que a palavra tem poder. Vamos em Mateus. A gente vai ler Mateus 11, mas eu vou explicar um pouquinho para você o que está acontecendo aqui. Em Mateus 10, Jesus envia os seus apóstolos. No verso 1, ele diz assim: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, isso no capítulo 10, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Ele enviou seus 12 apóstolos, e lá no verso 7 ele diz o seguinte: e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Mais para frente, no verso 19, diz o seguinte: todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isto porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de Deus, Pai, é quem se expressará através de vós. Então aqui você pode ver que Jesus ele enviou os seus 12 apóstolos, e no verso 11, que é onde a gente vai ler de fato, no capítulo 11, no verso 2, diz o seguinte: assim que no cárcere, João, esse João é João Batista, ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, e enviou 2 dos seus discípulos para lhes perguntarem. Então é o seguinte, João estava preso, e ele mandou 2 dos discípulos deles irem lá até Jesus e perguntarem: és tu, no verso 3, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? No verso 4, Jesus responde, e Jesus disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Preste bem atenção nos versos que virão a seguir,
que nós vamos fazer um comparativo e vamos reforçar o que já temos dito até agora. No verso 4 ele diz, Jesus respondendo disse-lhes, ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo, certo? O verso 5 diz o seguinte, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Olha só, eu queria que você atentasse para uma coisa. Se você observar, ele apresenta uma condição de alguém e em seguida apresenta a resolução da dificuldade daquela pessoa. Por exemplo, os cegos enxergam. A visão é para o cego, certo? Algo que soluciona a dificuldade ou o problema que ele tinha. Então, o cego ele não enxergava, mas ele passou a enxergar. Os mancos caminham. Então, caminhar é para o manco. Os leprosos são purificados. Ou seja, alguém que estava doente foi curado. Os surdos passaram a ouvir. Os mortos ressuscitaram. E as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Ora, aqui aparentemente você enxerga que sempre há uma cura para uma condição do ser humano. Mas no último exemplo ele diz, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Se enxergar, a relação que existe aqui é enxergar para o cego, ouvir para o surdo, ser curado de uma enfermidade para o doente, o morto ressuscitar e ao pobre está sendo pregado o evangelho e será tirado da miséria e da pobreza. Amém? Então a relação que existe aqui é que as boas novas, ou o evangelho em algumas versões, diz que os pobres estão ouvindo as boas novas. E as boas novas é que tira o pobre da pobreza. Amém? Então eu queria que você visse que a palavra de Deus, ela tem poder e é capaz de tirar você da pobreza. Amém? Se agarra nessa verdade, querido, porque o mundo aí fora está apresentando crise à vontade. Crise financeira, crise de saúde, crise daquilo outro, mas você não está em crise, você está em Cristo. E você tem ouvido o evangelho, sabe? Depois desses decretos que ocorreram, a igreja ela foi, de certa forma, obrigada a não reunir um grande número de pessoas para evitar uma contaminação. Porém, em tempos de crise, nós precisamos nos reinventar. E a igreja não ficou parada, muito menos calada. Amém? Nós estamos pregando o evangelho. E nós vamos levar as boas novas aos pobres e eles serão prósperos. Aleluia! Aleluia. Uma palavra dita por Deus pode mudar o curso da tua vida. Vamos lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Aleluia. Ezequiel, no capítulo 37. Você me aguarda.
Ezequiel 37, no verso 1, nós vamos ler do 1 ao 10. E aqui é a profecia do vale de ossos secos. E no verso 1 diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então, preste bem atenção aqui. Deus levou Ezequiel a passear num vale de ossos secos. Sabe, eu não sei se você consegue imaginar isso, mas um vale de ossos secos, eu consigo ver um lugar seco, cheio de ossos, ou seja, indicando que há cadáveres, o que já morreram ali, só restaram os ossos, ou seja, não tem vida. E Deus levou Ezequiel para passear nesse lugar. E o cenário diante dele não era favorável, não era o melhor. Mas preste atenção o que vai acontecer em seguida. No verso 3 diz assim: então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. E no verso 4, Deus disse a Ezequiel: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Então Ezequiel falou conforme Deus ordenou. E enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, como som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida. Se você continuar lendo, Deus vai dizer que vai soprar o fôlego de vida. Mas eu quero que você atente para a seguinte forma: Deus apresentou um cenário para Ezequiel que não era favorável e que não havia vida. Mas debaixo de uma ordem de Deus, ou seja, pela sua palavra, Ezequiel pregou e falou. E quando ele falou, aconteceu. Amém? Então entenda, querido, que a palavra tem poder criativo para dar vida, para trazer um funcionamento perfeito. Amém? Então, vamos lá em Lucas. Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, no verso 1. Vamos ler até o verso 7, para vermos mais uma coisa relacionada a isso que aconteceu com Ezequiel. Uma palavra que pode mudar a vida. No verso 1 diz o seguinte: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava ao povo. Então o que aconteceu? Jesus estava ali, estava sendo espremido, viu que tinha muita gente, ele viu os barcos e disse: eu vou entrar no teu barco, tu me leva um pouquinho para longe da praia, eu vou sentar aqui e vou pregar. Mas observe que a Bíblia diz aqui que eles estavam fora do barco e estavam lavando suas redes. E
Se você entende um pouco de pescaria, você sabe que você só lava a rede depois que você termina de pescar. Amém? E aí no verso 4 diz o seguinte: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, o Simão era o dono do barco, e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Então, presta bem atenção, eles estavam com o barco na beira, estavam lavando as redes, e Jesus pediu para usar o barco, afastou da praia para ele pregar. Então, isso mostra para mim que eles já tinham terminado o trabalho deles. E quando Jesus terminou de pregar, ele chegou para Simão e disse: vai para um lugar que diz assim: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. No verso 5 diz o seguinte: ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Observe que Jesus ele deu uma palavra. E ele não conhecia a situação de que eles já tinham pescado. Mas Jesus disse: vai lá para águas profundas e lança a tua rede. E Simão disse: eu já trabalhei a noite toda, mas porque você falou, eu vou fazer. E no verso 6 diz o seguinte: assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Então, eles pescaram, ou tentaram pescar a noite toda, mas não tiveram sucesso, mas por causa de uma palavra que Jesus deu a ele, e ele obedeceu a essa palavra, eles fizeram uma pesca extraordinária. E a Bíblia diz aqui que as redes se rasgaram, chamaram outros barcos, ou foi mais um barco, para ajudar, e os barcos quase afundaram de tanto peixe. Então observe que uma palavra, ela pode mudar a tua vida. Amém? Agora, observe, se você parar para pensar, se você falar para ossos secos, voltem à vida, é um milagre, amém? Se você pescou a noite toda e não tinha peixe, e por causa de uma palavra de Jesus, houve a maior pesca que poderia acontecer naquela época, é um milagre, amém? Então, o milagre, ele acontece na crise. Todo milagre se iniciou com um problema ou uma crise. Vamos ver isso em Êxodo. Abra lá em Êxodo, no capítulo 15. Se você não maneja bem a sua Bíblia, está na hora de você treinar. Amém? Nós vamos abrir bastante ainda a Bíblia. Êxodo 15, no verso 22, eu não vou entrar muito em detalhe, mas diz o seguinte, no verso 22, diz: mais tarde Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Então, preste bem atenção aqui. Qual era a crise ou o problema que eles estavam enfrentando? Eles caminharam 3 dias sem encontrar água. Então, o povo estava com sede. No verso 23 diz: todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali. Ou seja, eles chegaram no local e encontraram água, mas não era possível beber dessa água. Por quê? Porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar. Veja bem, tinha um problema, tinha uma falta de água, o povo estava com sede, já fazia 3 dias, encontraram água e não podia beber, e o povo começou a reclamar. Então, isso parece um pouco com um cenário de crise. E o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que havemos de beber? No verso 25 diz: Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Então veja que aqui, diante de uma crise,
buscando instruções de Deus, ele deu uma ordem de pegar um arbusto e colocar na água, e a água que era amarga passou a ser boa para beber. Então, foi um milagre que aconteceu em uma crise. Aqui ainda em Êxodo, no capítulo 15, eu li o capítulo 15 para vocês, né? No capítulo 16, no verso 1, diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e por aí vai. Vamos adiantar aqui para ganhar tempo. Aqui no verso 16, no verso 2 do capítulo 16 diz assim: toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e poderíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxe a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então o Senhor Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então, o que aconteceu? Deus disse, o povo queria comer carne, o povo queria comer pão, e Deus disse, então, vai cair pão do céu, vai descer pão do céu todos os dias para esse povo. Então era uma crise, eles estavam com fome, eles queriam comer carne e não tinha carne, mas Deus proveu. Então é um milagre na crise. E agora vamos em Marcos. Marcos, no capítulo 6. No verso 34. Aqui nós vamos ver a multiplicação do pão, multiplicação dos pães e peixes. E começa dizendo no verso 34, quando Jesus desceu do barco e observou que aquele enorme juntamento de pessoas sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Então, o que aconteceu? Jesus chegou num lugar e o povo tinha chegado primeiro do que ele e teve compaixão e começou a ensinar. Só que os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Jesus, a hora está avançada, é melhor a gente mandar esse povo embora para que eles possam comprar comida em algum lugar aqui perto. E no verso 37, Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus estava ministrando para uma multidão e os discípulos disseram: manda o povo embora para o povo comprar comida. Jesus: não, a gente vai dar comida a esse povo, vocês vão dar comida a esse povo. Quantos pães nós temos? E eles se informaram e disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes, no verso 39, que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo, e assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E no verso 41 diz o seguinte: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo.
Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Eu não sei se você já viu em outro lugar, além da Bíblia, alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Então, preste atenção, querido. O milagre, ele vem para agir na crise. Qual era a crise? Tinha muita gente para pouca comida. Sabe, isso pode se parecer um pouco com uma falta de alimento no teu armário. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele tomou, ele levou aos céus, rendeu graças e partiu. E no final, querido, todo mundo comeu à vontade e sobraram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E todos se alimentaram, 5.000 homens. Então, observe que há, sim, um milagre na crise. Agora, o milagre, ele te tira da crise. Mas o conhecimento, ele pode te livrar de entrar nela. Amém? Então, não temas. Lá em Josué 1:9, diz, seja forte e corajoso. Vamos lá. Josué, no capítulo 1, no verso 9, diz o seguinte, ora, não te ordenei, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então, querido, a crise, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia não nos garante que nós seremos livres das aflições. Pelo contrário, ela afirma que no mundo nós teremos aflições, ou crises, ou problemas, mas eu quero dizer para você, não tema, não tema. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você vá. O medo, ele é um paralisador da produtividade do homem. Então, muita coisa anda acontecendo e muitas pessoas, nesta situação que nós estamos vivendo, que há muito tempo não é vista, não é novidade, porque já houveram outras doenças que causaram tanto prejuízo quanto o Covid-19 pode causar. Porém, muitas pessoas, diante de uma situação dessa, pensam que vão quebrar suas empresas, que vão falir, vão perder seus empregos. E sabe, o medo, ele é um paralisador da produtividade do homem. Eu queria dizer para você, contar um testemunho. Há 2 anos atrás, eu pedi demissão de um emprego que eu estava já há mais de 5 anos. E, querido, na época parecia loucura, sabe? E muito provavelmente as pessoas me julgaram por eu ter tomado essa decisão. Mas eu fui debaixo de uma palavra do Senhor. E nós já vimos até aqui que uma palavra pode mudar o curso da tua vida. E sabe, eu entrei numa nova empresa com 2 amigos. E nós chegamos até aqui, tudo tem prosperado, tudo tem dado certo. Nós estamos crescendo e eu quero dizer para você que neste momento, há alguns dias atrás, nós alugamos uma sala comercial. Nós trabalhávamos de casa. Nós alugamos uma sala comercial e sabe, tudo é favorável. Nós estamos crescendo no meio da crise. Nós não estamos com medo. Sabe por quê? Porque na crise é uma grande oportunidade de você crescer e prosperar. E eu queria que você fosse incentivado por esse testemunho que eu estou lhe dando, porque nós não estamos com medo. Sabe, alguns de nossos clientes já nos falaram, rapaz, eu não sei o que vai ser da minha empresa, mas da sua empresa eu sei que você vai crescer. Sabe? E o que nós temos dito para eles é, não, você vai crescer com a gente. Nós estamos trabalhando para fazer que os nossos clientes cresçam em tempo de crise. Nós estamos tentando mostrar para eles que crise não é para trazer medo, mas é uma oportunidade de crescimento. Amém? Então, o medo, ele é um paralisador da produtividade do homem. Não temas. A Bíblia diz, não temas. Aleluia. Confiança em meio às tribulações. Vamos em Romanos. Estamos caminhando para o fim. Aleluia.
Romanos 5. Abra lá a sua Bíblia. Romanos, no capítulo 5, no verso 1, diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então, observe, querido, que o passar pelas tribulações, ou pelas provações, ou pela crise, não é motivo para ter medo, porque o passar pelas tribulações é onde nós aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz confiança, e confiança é o oposto de medo. Amém? E, queridos, se Deus ele foi capaz de te livrar do inferno, por que Ele não vai ser capaz de te livrar da crise? Você pode parar e pensar nisso mesmo, sabe? Ele criou um plano perfeito de redenção para o homem. E você acha que Ele ia se esquecer de tirar você da crise? Eu não creio dessa forma. Eu creio no que a palavra diz ao meu respeito. Vamos ver isso em 2 Coríntios, no capítulo 8. Segunda Coríntios, o capítulo 8, o verso 9. Diz o seguinte: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre, por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então, observe, querido, que Jesus, ele era rico, mas ele se fez pobre, para que, pela pobreza dele, nós fôssemos enriquecidos pela sua pobreza. Sabe, a nota de rodapé aqui da minha Bíblia diz que Deus Filho, em sua encarnação e morte expiatória, na cruz do Calvário, no lugar de todo crente, esvaziou-se da sua glória e riqueza absoluta, para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é o grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã sobre a terra até o glorioso retorno do Senhor Jesus. Então ele se esvaziou de toda a sua riqueza para ser pobre no seu lugar. Amém? Vamos lá. Então, eu queria dizer para você que diante de toda essa situação e do que nós já ouvimos até aqui, eu queria que você guardasse no seu coração que você deve mover a sua boca. E eu vou explicar para você por quê. Todas as vezes que Deus quis mover alguma coisa na terra, Ele precisou mover a boca de uma pessoa. Nós podemos ver o exemplo do profeta Isaías, lá em Isaías 6. Abra lá rapidinho. Isaías, no capítulo 6, no verso 5, diz assim: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei
o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. E em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então você vê que Isaías, ele disse: eu não tenho condições, eu não sou um bom homem, eu tenho lábios impuros. Mas o anjo veio com uma brasa e tocou a língua dele e ele mudou a confissão dele. E Deus perguntou: quem eu vou enviar? E ele disse: envia-me a mim, eis-me aqui. Então, Deus mudou a confissão de Isaías. Vamos ver isso também, Moisés, em Êxodo, no capítulo 4, rapidamente. Êxodo no capítulo 4, no verso 10, diz assim: no entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, e pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés, ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou a Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade de falar. E eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Então aqui, mais uma vez, nós vemos que Moisés, ele estava dizendo: Senhor, eu sou pesado de línguas, mas o Senhor vai lá e diz: eu serei, eu direi, eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão. Então, mais uma vez, Deus quis mudar a confissão e o que esses homens estavam falando. E também o profeta Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 1, o verso 5 diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo. Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, ele reclamou e disse: ó Eterno Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te ordenar, falarás. Então, o Senhor, mais uma vez, mostrando que o homem, ele diz que não é capaz, mas Deus quer mudar o que o homem está falando, o que está saindo da boca do homem. Então, todas as vezes que Deus quer mover alguma coisa na terra, ele precisa mover primeiro a boca de uma pessoa. E lá em Pentecostes, aconteceu algo bem parecido. Em Atos 2, nós já estamos encerrando. O grupo de louvor pode vir. Atos 2, no capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram, distribuídas entre eles, línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Pula para o verso 14 e diz assim: o povo estava vendo o pessoal lá falando em línguas, tinha um se escandalizando, perguntando o que era isso que estava acontecendo, mas no verso 14 diz: e aconteceu o quê? Colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida. Então observe que em meio ao Pentecostes, o povo estava falando em línguas, tinha gente achando estranha, mas Pedro se levantou em alta voz e começou a falar. Então, querido, guarda isso no teu coração, que em tempo de crise não é tempo de ficar com a boca fechada. Tempo de crise é tempo de falar aquilo que a palavra fala ao seu respeito. E sabe, querido, nós vemos aqui que Deus utilizou de sua palavra o poder criativo que há na sua palavra, e Ele disse para mim e para você que nós devemos falar as circunstâncias. Eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu trabalho ou no seu negócio, mas eu tenho certeza que se você disser com fé no seu coração, não duvidando, você crê que aquilo vai acontecer conforme você está declarando. Sabe por quê? Porque na palavra existe um poder criativo. E a criatividade, ela não é só algo lúdico, algo para você fazer um desenho ou um trabalho, mas a criatividade, ela pode ser usada para resolver problemas. A criatividade pode ser usada para sair de crises. E eu quero incentivar você que neste momento em que o mundo está dizendo que o mundo está muito mal, eu quero que você abra a sua boca e não declare coisas ruins, mas use o poder criativo que há na palavra para criar um ambiente diferenciado. Sabe? Eu quero que você fale para o seu armário. Diga: armário, você está cheio. Você está cheio. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pela fé. E você vai declarar para o seu armário. Você vai declarar para a sua empresa, para o seu emprego, na sua família, na sua cidade, no seu país, no mundo inteiro. Sabe, você não tem que declarar o que os jornais estão dizendo. Para de ver jornal. Jornal só está derramando sangue. Mas você, com a sua palavra, pode criar um universo diferente. Amém? Mude o que está acontecendo em sua volta. Não fique parado, não fique com medo, não pare de produzir. Produza na crise. Amém? Porque é assim que você vai mudar as circunstâncias. Antes do louvor tocar, eu queria indicar para você alguns livros que nós temos aqui na nossa biblioteca. O livro do Bud Wright, Não Fale Negativo. Você já deveria ter lido esse livro. Nós temos aqui um conjunto de livros de Charles Capps, O Poder Criativo de Deus. Aí tem ele para as finanças. O poder criativo de Deus funciona para você. E o poder criativo de Deus para a cura. E o poder criativo está na palavra. Temos também o livro do pastor Walter Neves, Sabedoria para Prosperar. E um dos últimos livros que eu li é do evangelista Jânio César, Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa. E sabe, nesse livro eu fui muito impactado. Para quem conhece Jânio César, ele é do interior de Pernambuco, de Caruaru, tinha problemas com a família, e todo mundo dizia: rapaz, isso aí que você está dizendo não vai acontecer não. Mas você que conhece hoje, ele tem um ministério chamado Jânio César World Evangelism, correto? Falei inglês bonito, ó. E sabe, ele roda o mundo, ele faz cruzadas de cura, muitos são curados. Se ele atentasse e ouvisse para o que as pessoas estavam falando negativo, ele não teria conseguido, mas porque ele ouviu a palavra e ele declarou sobre o seu futuro, tudo aconteceu, amém? E Deus é com ele, e ele tem prosperado. E eu pedi para o louvor cantar uma canção, e eu queria que você ouvisse, se você conhece essa canção, você cantasse da sua casa, com a sua família, e você celebrasse, porque quando eu estava fazendo rema, na segunda matéria, que foi Fundamentos da Fé com o pastor Anderson, lá em Boa Viagem, sabe, na última aula o professor falou, querido, se você orar,
creia que você já recebeu e celebre como se você já tivesse recebido. E quando eu estava precisando de um emprego, eu orei e declarei como eu queria, enviei o meu currículo sem nem saber de nada, e para quem já conhece a história sabe o desfecho dela, mas aconteceu do jeito que eu falei, e eu havia celebrado antes, amém? Então vamos ouvir essa canção, o louvor vai tocar, muito obrigado, seja abençoado. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Nem para além da nuvem, o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Eu vou seguir com meu Deus, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, vou voar de amor, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com meu Deus, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, vou voar de amor, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a tristeza não começar e não haja fruto na feira, eu não temerei, não. Sei para além da nuvem, o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, oh, está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele sempre fortalece. Eu vou seguir com meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou voar de amor, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou voar de amor, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Você foi abençoado com essa palavra? Aleluia. Amém? Então vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembrem disto: quem planta pouco, pouco colhe. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, você já sabe disso, dê com alegria, amém, amado? Então, está aqui embaixo as informações de onde você deve fazer o depósito ou a transferência. Fica à vontade, amém? Deus, Ele te supre em todos os momentos, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque você não nos deixa faltar nada. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque você é a nossa provisão, Pai. Obrigado, Senhor, porque você é a nossa fonte de vida. Em nome de Jesus, amém. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento.
de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva, regando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva, regando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Jogando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva, regando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Amém? Glória a Deus. Então, estamos encerrando, amado. Foi um prazer estar com você, amém? Adorando a Deus junto com você. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que você enviou através de Júnior, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos alcançou e ela vai nos transformar, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós não vamos ser os mesmos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos acrescenta a cada dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém.